Quando a gente pensa em redação do Enem, geralmente surgem várias dúvidas em nossa cabeça e foi pensando nisso que eu trouxe no vídeo de hoje as perguntas que eu mais recebo relacionadas à prova lá no meu Instagram. Então, vem comigo! Oi, grupinho! Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje e se preparem para ter várias dúvidas relacionadas à prova do Enem esclarecidas de uma vez por todas, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar, vou ir direto ao ponto com as perguntas que eu mais recebo. Primeira pergunta, Gente, eu não tô enxergando. Peraí. A redação do Enem precisa ter título? Não. No geral, a sua redação só precisa ter título se o título estiver sendo solicitado na proposta ali de redação, tá? Em geral, em outros vestibulares, dependendo do gênero do seu texto, o título vai ser obrigatório. Por exemplo, se for um texto jornalístico, talvez um conto, mas em um texto dissertativo argumentativo, como é o caso do Enem, o título não é obrigatório. E como isso não vem especificado lá na proposta de redação, você não é obrigado a fazer um título. Então você faz, se você tiver uma ótima ideia. Se você tiver sem ideia, é melhor não colocar que colocar um título meia boca, que pode fazer até perder ponto. Então, coloque o título caso você tenha uma ótima ideia. Se você não tiver, é melhor deixar sem, porque o título não é obrigatório na redação do Enem. Outra pergunta, professora, eu posso usar trocadilhos ou piadinhas na redação do Enem? Bem, até pode, mas com muita cautela, porque a sua piadinha ou o seu trocadilho precisa estar de acordo com a estrutura do seu texto e precisa ter muita relação com o tema. Mas toma muito cuidado se você for fazer isso. Muito cuidado, porque qualquer coisa que você disser que puder ser mal interpretada pelo corretor pode te prejudicar muito, tá? Então, antes de colocar alguma coisa irônica, por exemplo, na sua redação, pensa bem se realmente aquilo não pode ser interpretado de alguma maneira completamente diferente daquilo que você pretende dizer, tá? Isso é muito importante, cuidado. E clichês, professora? Posso usar clichês na hora de fazer a redação? Eu não recomendo, gente. Clichês eu não recomendo de jeito nenhum. Por quê? Quando você usa uma frase pronta, um ditado popular, alguma coisa assim, você diz uma coisa que é muito comum, que qualquer pessoa poderia dizer. E isso pode demonstrar uma falta de originalidade no seu texto. Então, não é legal. E na maioria das vezes, a pessoa que usa esse tipo de coisa na redação do Enem perde pontos. Então, eu não recomendo, tá? Melhor que você seja original, que você diga coisas diferentes, tá? Outra dúvida, professora, mas eu preciso mesmo fazer rascunho para minha redação? Claro, gente, óbvio! Eu ainda recomendo que antes do rascunho você faça o seu projeto de texto, porque isso vai te ajudar a manter o seu texto organizado, porque as ideias não aparecem organizadas já na nossa cabeça. As coisas vão aparecendo assim, de uma forma bem confusa. Então, sim, faça o rascunho e faça antes do rascunho um planejamento do seu texto, tá? Para que você tenha tudo muito organizado, porque isso vai fazer diferença quando o corretor for avaliar o seu texto, né? Porque a gente tem lá na competência 3 do Enem a importância dessa organização, da relação entre os elementos do seu texto, tá? Então, sim, faça o rascunho, faça o esqueleto do texto, organize tudo direitinho, tá? Não caia na besteira de fazer direto na folha de resposta, porque isso pode te prejudicar. Outra pergunta super comum. Professora, eu posso escrever o texto da redação do Enem com letra de forma? Sim, você pode escrever com letra de forma, não tem problema nenhum. Aliás, o único problema que pode ter é se o seu jeito de escrever com letra de forma for colocando todas as palavras com letra maiúscula, porque isso é uma coisa que precisa estar profundamente clara para o corretor. Porque se
algum momento o corretor não entender se uma letra é maiúscula ou minúscula, isso pode fazer com que você perca ponto. Então não tem problema escrever com letra de forma, mas as letras maiúsculas e minúsculas precisam ser diferenciadas. Precisa estar claro quando você está utilizando letra maiúscula e quando está utilizando letra minúscula. Isso é muito importante. Mais uma pergunta. Professora, e a letra? Se a minha letra estiver muito feia, isso pode ser um problema? Bem, gente, o problema é letra ilegível, tá? Se a sua letra for feia, mas dá pra entender, tá tudo bem, né? O problema é se a sua letra for ilegível, porque daí o corretor não vai conseguir entender o que você disse. E, obviamente, se ele não entender o que você disse, ele não consegue te avaliar, né? Então, não vai ser bom pra você. Então, se a sua letra é ilegível, se você é daquele tipo de pessoa que tem dificuldade de entender a própria letra, e se você percebe que as pessoas têm dificuldade de entender o que você escreve, tenta melhorar para você arrasar aí na redação do Enem e não sofrer com esse tipo de problema, né? Isso é bem importante. Uma outra pergunta que eu recebo várias vezes, né, é se pode escrever o rascunho da redação a lápis. Gente, até poderia o rascunho, mas atualmente na redação do Enem, né, na prova do Enem, você não pode levar lápis. A única coisa que você pode levar é uma caneta esferográfica de tinta preta com um tubo transparente, como essa aqui, ó. Tá vendo? Então, preta com essa... Como é o nome disso, gente? Preta com essa base aqui de fora transparente. Tá bom? Então, não pode levar lápis. Então, se não pode levar lápis, consequentemente, você não pode escrever nada a lápis. Mais uma pergunta. Quanto vale a redação do Enem? A redação do Enem vale 1000 pontos, tá? A avaliação é bem clara. Nós temos 5 competências que serão avaliadas. Eu até tenho um vídeo aqui no canal sobre as 5 competências. Se você ainda não sabe, vai lá assistir. Inclusive, é o primeiro vídeo deste canal, tá? Então, lá tem como é avaliada a sua redação, quais são essas 5 competências que serão avaliadas. Cada competência vale 200 pontos, no total 1000 pontos, tá bom? Aproveitando essa questão de nota, né, tem muita gente que pergunta também o que é considerada uma nota boa na redação. Uma nota boa é uma nota ali a partir de 800 pontos. Tá? Mas se você seguir as dicas aqui deste canal, tenho certeza que você pode conseguir mais de 900. Você vai arrasar, você vai brilhar, tá? Me acompanha, segue aqui, ó, faz uma maratona de vídeos do meu canal do YouTube, ó, você vai brilhar, certeza de sucesso. Penúltima pergunta. E se eu errar alguma coisa na hora de passar para a folha de resposta, o que eu faço? Bem, gente, é muito simples. Você vai pegar a sua caneta e vai riscar a parte que tá errada. Riscar, só isso. Tá? Não vai me colocar digo e consertar o que você disse, que você vai piorar a situação. Então, só risca com a caneta por cima daquilo que você escreveu errado, que você quer retirar. Não tem problema, tá bom? Agora vamos para a nossa última pergunta, que também é uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram. Posso colocar eu na minha redação? Eu acredito, eu penso? Não, de jeito nenhum. A primeira pessoa não deve ser utilizada na redação do Enem, tá? O seu texto deve ser impessoal, deve estar na terceira pessoa, tá bom? Então, acredita-se, pensa-se, entende-se, belezinha? Nada de eu, em hipótese alguma. Então é isso, o vídeo de hoje tinha o objetivo de esclarecer algumas coisas que as pessoas me perguntam com muita frequência lá no Instagram, para facilitar mesmo a vida de vocês, porque tem coisa que é importante que a gente saiba antes de chegar a hora do Enem, né? Então eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, que seja muito útil. Se você tiver mais alguma dúvida que tá aí inquietando o seu coração, deixa aí nos comentários que eu venho responder depois, muito carinho. E deixa o seu like aqui no vídeo, gente, por favor, me sigam lá no Instagram, tem consultoria gratuita lá todos os dias, então você também pode mandar suas dúvidas por lá, né? Que eu estou aqui pra quê? Pra te ajudar, pra fazer você arrasar na sua redação. Então é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!